Nas primeiras horas da manhã do dia 6 de junho de 2023, uma série de explosões poderosas sacudiu a represa de Nova Kakhovka, aqui no sul da Ucrânia, uma das maiores represas de todo o país. As consequências disso foram registradas por estas imagens aéreas de drone que você está assistindo agora. Atrás da represa havia um reservatório contendo cerca de 18 milhões de metros cúbicos de água, aproximadamente equivalente ao volume contido em todo o Grande Lago Salgado, no estado de Utah, nos Estados Unidos. E é essa água que você está vendo agora, inundando através da represa destruída em direção a dezenas de milhares de civis e suas casas. Pouco depois que este vídeo foi gravado, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, tuitou que a Rússia era responsável e que isso provavelmente constituía o maior desastre tecnológico da história europeia em décadas. Os russos, por sua vez, culparam os ucranianos pela destruição repentina da represa, o que é extremamente improvável por razões que vou explicar em breve. Bem-vindo! Não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo, curtindo e ativando o sininho. Espero que você goste do vídeo. A destruição da represa enviou uma onda de inundação rio abaixo pelo Dnipro, colocando diretamente em risco dezenas de milhares de civis e provavelmente destruindo a eletricidade de centenas de milhares de casas que antes dependiam da energia gerada pela hidrelétrica. Kherson, uma grande cidade que tinha uma população de quase 300 mil pessoas antes da guerra, fica diretamente rio abaixo dessa represa e das águas da enchente liberadas por sua destruição. Além disso, a destruição da represa provavelmente gerará consequências catastróficas para a agricultura ucraniana e até mesmo para o controle russo sobre a Crimeia, ao mesmo tempo em que aumenta os temores de um possível colapso nuclear na maior usina nuclear da Europa, localizada mais acima do rio em relação à represa. Na prática, a destruição da represa de Nova Kakhovka e a enchente de proporções bíblicas que ela causou na Ucrânia representam um dos desastres humanitários e econômicos mais significativos já vistos na Europa neste século. E isso marca uma grande escalada e um ponto de virada na guerra na Ucrânia, cujas consequências repercutirão nos campos de batalha e no futuro do país por anos ou até mesmo décadas. Então, vamos analisar mais de perto o que tudo isso realmente significa e por que tudo isso está acontecendo na Ucrânia neste momento. O próprio rio Dnipro é provavelmente o elemento geográfico mais significativo de toda a Ucrânia. Ele atravessa todo o comprimento do país de norte a sul e divide o país aproximadamente ao meio. De certa forma, o rio Dnipro é basicamente como a versão ucraniana do rio Mississippi. Mas o rio não começa na Ucrânia. Suas nascentes ficam mais ao norte, dentro da Rússia, próximo à cidade de Smolensk, onde é localmente conhecido como Rio Dnieper, antes de atravessar Belarus e finalmente entrar na Ucrânia, onde deságua em seu delta próximo à cidade de Kherson, no Mar Negro. É o quarto maior rio do continente europeu, e durante a era soviética, o rio ficou conhecido por seus grandes projetos de usinas hidrelétricas e enormes reservatórios. Durante a maior parte de sua história, o rio não era totalmente navegável desde o mar até o interior devido a uma série de corredeiras que impediam o tráfego marítimo de passar. Os soviéticos estavam determinados a finalmente resolver esse problema como parte de sua série de obras industriais de engenharia hídrica no rio, iniciadas no final da década de 1930. Assim, as corredeiras foram totalmente submersas pelo moderno reservatório do Dnieper no início da década de 1930, transformando cerca de 2.000 quilômetros do rio, desde o Mar Negro até a cidade de Dorogobush, na Rússia, em águas utilizáveis e navegáveis. Isso transformou grandes cidades soviéticas da época, localizadas no interior, como Kiev, em portos com certa capacidade oceânica para navios e barcaças de determinado porte, beneficiando enormemente as economias ucraniana e soviética nesse processo. Ao todo, os soviéticos construíram um total de 6 barragens ao longo do curso do rio Dnipro, barragens que não apenas tornaram o rio em grande parte navegável, mas também geraram grandes quantidades de hidroeletricidade para a crescente população e economia da Ucrânia. A mais ao sul dessas barragens, ao longo do rio que os soviéticos construíram, foi a barragem de Nova Kakhovka, concluída em 1956, apenas 2 anos após a União Soviética transferir formalmente a península da Crimeia da República Socialista Soviética Russa para a República Socialista Soviética Ucraniana. O objetivo da barragem e o reservatório criado por ela foram ambos projetados para beneficiar significativamente tanto a economia local ucraniana quanto a economia soviética em geral. Entre a conclusão da barragem e até a década de 1980, uma série de canais foi escavada a partir do reservatório atrás da barragem de Nova Kakhovka para levar água aos campos do sul da Ucrânia, mudando para sempre o ambiente da região.
Antes da construção desses canais, grande parte do sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia, era uma estepe quente e árida com solos férteis que normalmente seriam ótimos para a agricultura. Mas com muito pouca água disponível, a agricultura era historicamente quase impossível. Apesar disso, os canais construídos pelos soviéticos mudaram essa realidade ao finalmente levar água para essas áreas agrícolas que, de outra forma, seriam ideais. Eles rapidamente levaram à abertura de enormes fazendas por todo o sul da Ucrânia, a ponto de as províncias de Kherson e Zaporizhia se tornarem algumas das regiões mais produtivas em termos agrícolas de toda a Europa, com abundante produção de trigo, soja e cevada. Entre os canais que os soviéticos construíram do reservatório de Nova Kakhovka estava o Canal da Crimeia do Norte, cuja construção começou em 1957, um canal que desvia a água do reservatório da represa de Nova Kakhovka para a Crimeia. Isso foi extremamente importante para a capacidade de desenvolvimento adequado da Crimeia, pois quase 90% do território da península é um ambiente de estepe árida que recebe muito pouca chuva ao longo do ano. A maior parte das terras da Crimeia recebe, em média, apenas de 300 a 500 milímetros de chuva por ano, o que, para efeito de comparação, é bastante semelhante à precipitação anual registrada em Cabul, no Afeganistão. Sem intervenção humana, encontrar água doce suficiente na Crimeia para a irrigação necessária à agricultura em escala industrial era basicamente impossível, e por isso, a península não conseguia sustentar muitas pessoas sozinha. O Canal da Crimeia do Norte mudou tudo isso para sempre, até o mês em que este vídeo foi lançado. Ele desviou volumes massivos de água doce do rio Dnipro para a península, a ponto de aproximadamente 85% de toda a água doce consumida na Crimeia vir apenas desse canal. A agricultura e a indústria pesada na Crimeia de repente se tornaram possíveis. E então, mais tarde, na década de 1980, os soviéticos construíram também a usina nuclear de Zaporizhia, às margens do reservatório da represa, mais ao norte. Ela acabaria se tornando a maior usina nuclear da Europa, capaz de gerar aproximadamente 5.700 megawatts de eletricidade e utilizava as águas do reservatório para resfriar seus reatores nucleares e as barras de combustível nuclear usado. Mas tudo isso foi durante a era soviética. Décadas depois, em 2014, os russos invadiram a Ucrânia pela primeira vez e ocuparam e, em seguida, anexaram a península da Crimeia. Quase imediatamente após a anexação russa, os ucranianos decidiram retaliar da única maneira que eram capazes naquele momento. O Canal da Crimeia do Norte, como sempre foi, começava no reservatório logo atrás da represa Nova Kakhovka. E como essa área ainda estava sob seu controle, eles decidiram preencher a entrada do Canal da Crimeia do Norte com concreto, bloqueando assim 85% do abastecimento de água da península da Crimeia. Fazer isso colocou uma enorme pressão sobre o governo russo para fornecer água de forma adequada na península para os 2,4 milhões de habitantes da Crimeia e para toda a sua agricultura e indústria. A área de terra cultivada na Crimeia despencou quase 90% sem o abastecimento de água do Canal da Crimeia do Norte. E em 2020, muitos dos moradores da península estavam sendo obrigados a racionar o fornecimento de água. A Ucrânia estava sitiando com sucesso a Crimeia e pressionando as autoridades russas ali, o que é parte do motivo pelo qual os russos decidiram, em última instância, lançar sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022. Nos primeiros dias da invasão no ano passado, uma das primeiras coisas que os russos fizeram foi garantir o controle de toda a extensão do Canal da Crimeia do Norte e destruir a barragem com a qual os ucranianos o haviam bloqueado, liberando a água para voltar a fluir pelo canal em direção à Crimeia pela primeira vez desde 2014 e aliviando a Crimeia de seu crônico problema de abastecimento de água. Mas a represa de Nova Kakhovka, bem na entrada do canal, apareceu muito nas notícias durante a contraofensiva ucraniana no sul de Kherson entre agosto e novembro de 2022, no ano passado. Veja, há uma ponte que passa por cima da represa de Nova Kakhovka, e ela representava uma das apenas 3 travessias altamente estratégicas do rio Dnipro, em qualquer lugar próximo à cidade de Kherson. Com uma população de quase 300 mil pessoas antes da guerra, Kherson representava a maior cidade da Ucrânia que os russos conseguiram capturar desde o início da invasão. Mas ela também estava localizada na margem oeste do rio Dnipro, exposta ao restante da Ucrânia através de uma planície aberta e plana, e separada do restante do território ocupado pela Rússia pelo rio e por aquelas 3 travessias estratégicas. Do ponto de vista da Ucrânia, este teria sido o melhor momento para eles mesmos explodirem a represa de Nova Kakhovka.
pois isso teria inundado o rio Dnipro a jusante e negado aos russos a capacidade de reabastecer adequadamente suas tropas do outro lado, ocupando a cidade de Kherson. Milhares de soldados russos e seus equipamentos teriam ficado isolados no lado errado do rio, efetivamente cercados pelas tropas ucranianas, sem uma forma significativa de receber suprimentos e sem ter para onde recuar. Uma situação semelhante à de Dunkerque para os russos, que teria aparentemente permitido às forças armadas ucranianas avançar e eliminá-los completamente, seja como baixas ou como prisioneiros. Mas não foi isso que os ucranianos acabaram fazendo. Em vez disso, os HIMARS fornecidos pelos americanos e operados pelos ucranianos conseguiram atingir e eliminar as outras duas pontes rio abaixo, deixando a barragem de Nova Kakhovka como o único gargalo restante para o reabastecimento e movimentação de tropas através do rio. À medida que as forças ucranianas avançavam em direção à cidade de Kherson, os russos tomaram a decisão, em novembro de 2022, de recuar taticamente milhares de seus soldados e suprimentos da cidade de volta para a margem leste do Dnipro, entregando a cidade de Kherson aos ucranianos sem luta nesse processo. Isso acabou nos levando, basicamente, ao estado atual da linha de frente militar entre a Ucrânia e a Rússia, que em grande parte do sudoeste atualmente segue o curso do rio Dnipro, dividindo o território controlado pelos ucranianos a oeste do rio e o território ocupado pelos russos a leste do rio. Há meses, os ucranianos vêm planejando ativamente sua tão aguardada contra-ofensiva contra as linhas de frente russas, tendo sido recentemente armados e equipados com tanques ocidentais avançados, infantaria mecanizada e sistemas de artilharia. Embora os detalhes da contraofensiva ainda sejam bastante vagos, o objetivo final dela é bastante óbvio. Os ucranianos vão querer romper as linhas de frente russas em algum ponto e então avançar o suficiente até o Mar de Azov para cortar a chamada Ponte Terrestre da Rússia, a área de território ucraniano ocupado pela Rússia que atualmente se estende da própria Rússia através das províncias ucranianas de Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson em direção à Crimeia. Se essa ponte terrestre for cortada, então a capacidade da Rússia de reforçar a Crimeia por terra se torna impossível quando combinada com a destruição da ponte da Crimeia sobre o Estreito de Kerch, que já foi parcialmente destruída por um provável ataque ucraniano em outubro de 2022. Do ponto de vista da Rússia, esse desenvolvimento transformaria efetivamente a Crimeia em uma ilha, só podendo ser reabastecida por ar e mar, o que colocaria ainda mais pressão sobre a capacidade da Rússia de continuar mantendo a península e seu quartel-general naval estratégico da Frota do Mar Negro em Sebastopol. O problema mais significativo que os russos enfrentam durante esta próxima contraofensiva ucraniana é que a linha de frente atual é enorme. Ela se estende por mais de 900 quilômetros através da Ucrânia, e os russos têm apenas uma quantidade limitada de efetivo disponível para preencher adequadamente toda a linha de frente com soldados. Os russos não podem distribuir uniformemente todas as suas tropas ao longo de toda a frente de 900 quilômetros de largura, porque, se fizessem isso, os ucranianos poderiam simplesmente concentrar os recursos esmagadores de sua contraofensiva em uma única área pouco defendida e sobrepujar as defesas russas locais. Mas, ainda pior para a Rússia, eles vêm ficando cada vez mais sem efetivo desde o início da invasão. Nos últimos meses, as forças armadas russas, e especificamente o grupo mercenário Wagner, concentraram a esmagadora maioria de suas próprias capacidades ofensivas no cerco e na captura da cidade de Bakhmut, na província de Donetsk. A ferocidade dos combates em torno de Bakhmut tem sido a mais implacável de toda a guerra até agora, e frequentemente tem sido comparada à escala e devastação das duas guerras mundiais e à Batalha de Verdun, travada entre alemães e franceses em 1916. No final de maio de 2023, apenas no mês passado antes da publicação deste vídeo, o grupo mercenário Wagner e a Rússia estavam ambos reivindicando que a cidade finalmente havia sido capturada após quase 10 meses de combates brutais. Mas, para conseguir isso, eles quase certamente sofreram uma taxa catastrófica de baixas. Fontes ocidentais atualmente estimam que as forças russas e do grupo Wagner sofreram algo em torno de 60 mil baixas durante a batalha por Bakhmut, das quais 20 mil foram mortos em combate. Para colocar isso em perspectiva, esse é aproximadamente o mesmo número de baixas que a União Soviética sofreu coletivamente durante toda a sua invasão de 9 anos no Afeganistão, ao longo da década de 1980, todas sofridas em apenas uma única batalha na Ucrânia por uma única cidade.
Enquanto isso, fontes ocidentais também estimam que o lado ucraniano sofreu cerca de 20 mil baixas durante a mesma batalha. Até maio de 2023, os Estados Unidos acreditam que desde o início da invasão em fevereiro de 2022, as Forças Armadas da Ucrânia sofreram cerca de 150 mil baixas entre mortos e feridos, enquanto as Forças Armadas da Rússia já sofreram cerca de 230 mil baixas entre mortos e feridos até agora. Esse é um número de baixas do lado russo maior do que toda a força de invasão inicial que os russos enviaram para a Ucrânia no começo, que era de apenas cerca de 190 mil soldados. Então, para compensar esses números massivos de baixas, os maiores que Rússia ou Ucrânia já experimentaram desde a Segunda Guerra Mundial, os russos adotaram um conjunto de duas estratégias diferentes. A primeira e mais direta tem sido simplesmente recrutar mais pessoas para empurrar para as linhas de frente e tapar todas as lacunas. No ano passado, em setembro de 2022, a Rússia anunciou uma mobilização militar parcial de reservistas, com o objetivo de convocar mais 300 mil homens para lançar na guerra. Em fevereiro de 2023, muitos desses centenas de milhares de soldados recém-convocados já haviam chegado ao campo de batalha, e em maio de 2023, a Rússia provavelmente tinha cerca de mais de 300 mil militares ativos dentro dos territórios ocupados na Ucrânia, apesar de já ter sofrido quase 250.000 de baixas. No entanto, 300 mil homens defendendo uma linha de frente de 900 quilômetros de extensão é uma tarefa difícil de realizar, e os russos ainda precisam escolher estrategicamente onde posicionar todos eles. Isso nos leva à segunda estratégia que a Rússia pode usar para compensar suas perdas e falta de pessoal: reduzir o comprimento da própria linha de frente e diminuir a área total que seu contingente limitado realmente precisa defender. A maneira mais óbvia de os russos terem feito isso por um tempo foi explodindo a represa de Nova Kakhovka e inundando toda a extensão do rio Dnipro ao longo da linha de frente atual, entre a represa e o delta do rio próximo à cidade de Kherson. Com as pontes sobre Nova Kakhovka agora destruídas e as duas pontes anteriores destruídas há muito tempo, não há um único ponto de travessia em nenhum lugar entre o delta do rio e a cidade de Zaporizhia. E com a largura do rio significativamente aumentada rio abaixo devido à inundação, as forças armadas ucranianas agora encontrarão extrema dificuldade para atravessar, pois precisarão de barcos ou longas pontes flutuantes que levarão muito tempo para serem montadas, enquanto serão alvos fáceis para sistemas russos entrincheirados de metralhadoras e artilharia na margem leste do rio. Além disso, à medida que o reservatório atrás da represa diminui de tamanho, ele deixará margens lamacentas em ambos os lados. E à medida que o rio ajusante da represa terminar de inundar, também deixará margens lamacentas em ambos os lados. Basicamente, explodir a represa de Nova Kakhovka cria um obstáculo geográfico extremamente difícil para as forças ucranianas de contra-ataque atravessarem de Zaporizhia, no norte, para a cidade de Kherson, no sul. E esse obstáculo difícil de atravessar provavelmente existirá por pelo menos um mês ou mais. Em teoria, isso significa que, com o trecho do rio ao sul de Zaporizhia protegido contra um contra-ataque ucraniano em grande escala, os russos agora podem se dar ao luxo de realocar com segurança muitos de seus soldados limitados dessa parte da linha de frente para reforçar áreas menos defensáveis, onde é mais provável que os ucranianos ataquem, como nessas regiões das planícies abertas e planas nas seções ocupadas do leste de Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, onde o terreno favorecerá mais os tanques ocidentais avançados e a infantaria mecanizada recentemente adquiridos pela Ucrânia, à medida que buscam romper as linhas russas e avançar até o mar de Azov. Desde que a represa de Nova Kakhovka está sob controle dos russos desde o início da invasão, eles mantêm essa opção em aberto há meses e tiveram bastante tempo para prepará-la com explosivos. Parece que eles vêm se preparando para isso há muito tempo. As autoridades ucranianas vêm alertando há meses que os russos estavam se preparando para explodir a represa. Nos meses que antecederam a destruição definitiva da represa em 6 de junho, sabia-se que os russos mantinham deliberadamente as comportas da represa fechadas. Isso significava, na prática, que eles estavam retendo a água do rio Dnipro para elevar o nível do reservatório atrás da represa. Como resultado, além das chuvas recordes da primavera e do derretimento da neve, o nível da água do reservatório atrás da represa atingiu uma profundidade recorde de 17,5 metros imediatamente antes da destruição da represa. Isso mostra claramente que, nos meses que antecederam a destruição da represa em 2023, os russos operaram a represa de Nova Kakhovka de uma forma que garantiria o máximo nível de destruição uma vez que a represa fosse destruída, liberando a maior quantidade possível de água rio abaixo e gerando a pior inundação possível.
E o momento da destruição da represa agora em junho, quase certamente não é uma coincidência. A partir de 30 de maio e se estendendo até a primeira semana de junho, os ucranianos provavelmente começaram a realizar ataques de sondagem nas linhas de frente russas em busca de pontos fracos e em preparação para o lançamento completo de sua contraofensiva em larga escala. Um enxame de drones ucranianos atacou Moscou em plena luz do dia em 30 de maio, representando a primeira vez desde 1941 que Moscou foi submetida a um ataque aéreo. Então, alguns dias depois, grupos de milícias apoiados pela Ucrânia invadiram a própria Rússia, na província de Belgorod, onde tomaram o controle de várias vilas russas e forçaram os russos a realocarem parte de suas tropas da linha de frente na Ucrânia de volta para a fronteira norte da Rússia, ao mesmo tempo em que ordenaram a evacuação da cidade fronteiriça de Shchebekino e seus 40 mil habitantes de antes da guerra. Massivos ataques de artilharia e foguetes ucranianos começaram a atingir as linhas de frente russas. E percebendo que a tão esperada contraofensiva provavelmente estava começando, os russos provavelmente tomaram a decisão de finalmente explodir a represa de Nova Kakhovka e negar essa parte da linha de frente como um ponto de avanço para os ucranianos, permitindo-lhes concentrar suas tropas em uma seção mais estreita da linha de frente e se fortificar. Explodir represas e inundar áreas do campo de batalha para restringir os movimentos do oponente dessa forma tem sido uma estratégia utilizada por exércitos ao longo de toda a história. Durante o século XIX, os holandeses ficaram famosos por construir uma série de defesas baseadas em água ao redor da cidade de Amsterdã, que podiam ser deliberadamente inundadas em tempos de guerra, transformando efetivamente Amsterdã em uma ilha e protegendo a cidade de uma invasão hostil por terra. Em 1938, durante a invasão japonesa da China, o Exército Nacionalista Chinês destruiu deliberadamente uma série de diques no Rio Amarelo para provocar uma grande inundação que impediria os japoneses de avançarem ainda mais para o interior da China continental. Essa estratégia funcionou, mas também teve o custo de até 500 mil de vidas civis chinesas. Em 1941, próximo ao local da atual enchente na Ucrânia, os soviéticos em retirada explodiram deliberadamente uma represa diferente no rio Dnieper para inundar uma área e impedir que os alemães avançassem ainda mais. E então, em 2022, nos primeiros dias da atual guerra na Ucrânia, os próprios ucranianos decidiram explodir uma de suas próprias represas no rio Irpin para bloquear uma possível rota de invasão que os russos poderiam ter usado durante o avanço em direção à capital ucraniana, Kiev. Grande parte da área ao redor do rio Irpin ainda está alagada até hoje, mais de um ano depois, o que implica que as áreas do rio Dnipro, mais a jusante da represa Nova Kakhovka, provavelmente permanecerão pelo menos parcialmente inundadas por muito tempo. A destruição da represa Nova Kakhovka também traz consigo inúmeras consequências humanitárias e econômicas que repercutirão pela Ucrânia e pela Europa por anos ou até décadas. Dezenas de milhares de pessoas rio abaixo foram forçadas a evacuar de suas casas, enquanto a própria cidade de Kherson sofreu inundações significativas e danos a milhares de residências. A usina hidrelétrica da represa está quase certamente danificada, além de qualquer possibilidade de reparo, o que significa que ela não pode mais fornecer eletricidade para cerca de 350 mil residências na Ucrânia, como fazia antes, agravando ainda mais os graves problemas de eletricidade do país durante a campanha russa de destruição da infraestrutura energética ucraniana. Mas a longo prazo, a destruição da represa afetará de forma mais severa as áreas ocupadas pela Rússia a leste do rio Dnipro, em vez dos territórios controlados pela Ucrânia a oeste do rio. Em primeiro lugar, a própria inundação foi pior no lado do rio ocupado pela Rússia, porque esse lado do rio está em uma elevação mais baixa do que o lado ocidental. E por isso, está mais exposto à planície de inundação do rio, com consequências potencialmente adversas para a primeira linha de defesas militares russas, que foram instaladas ao longo da margem do rio e que agora estão possivelmente inundadas. Em segundo lugar, a destruição da represa, a longo prazo, provavelmente destruirá completamente a economia agrícola do sul da Ucrânia, uma região que normalmente produz quase 1/4 de toda a safra anual da Ucrânia. Aqui estão novamente aqueles mesmos canais de antes, todos escavados durante a era soviética. Todos eles forneciam a enorme quantidade de irrigação necessária para as fazendas em Kherson, Zaporizhia e Crimeia. Para que todos esses canais funcionem, é preciso que haja profundidade suficiente de água no reservatório de Kakhovka para realmente alimentá-los. Com a explosão da barragem, o reservatório está esvaziando e inundando a jusante em direção ao Mar Negro. Isso significa menos volume no reservatório para alimentar os canais, e eventualmente, todos eles começarão a ficar sem água. Assim,
todas as fazendas que os canais antes sustentavam começarão a secar. Já há relatos de que, com o volume de água do reservatório já drasticamente reduzido, a água nesses canais já começou a fluir para trás e está drenando de volta para o antigo reservatório. Como a barragem e o próprio rio ainda estão no meio de uma zona de guerra ativa, é improvável que a barragem seja reconstruída tão cedo. E a consequência é que Kherson, Zaporizhia e também a Crimeia provavelmente voltarão a ser as estepes áridas e secas que eram historicamente. E a produção agrícola da Ucrânia nos próximos anos provavelmente vai despencar. E tudo isso pode acontecer muito rápido também. Este mapa mostra como era a situação da vegetação na Crimeia em 2016, apenas alguns anos depois que os ucranianos fecharam o canal norte da Crimeia, que fornecia quase toda a água da península. E este mapa mostra como estava a situação da vegetação na Crimeia apenas 2 anos depois, em 2018, quando a região estava literalmente morrendo de sede, sem aquela água. Depois de mais alguns anos a partir de agora, em 2025, as províncias de Kherson e Zaporizhia provavelmente estarão bem parecidas com isso. E além disso, o canal norte da Crimeia provavelmente também deixará de funcionar até que a barragem e o reservatório sejam reconstruídos, o que significa que a Crimeia agora foi permanentemente cortada da fonte de água que fornecia cerca de 85% de sua água. Esse nível massivo de destruição causado à economia agrícola e ao abastecimento de água da região é bastante curioso, porque, se a Rússia realmente fosse responsável pela destruição da barragem, ela teria infligido tudo isso a si mesma em terras que legalmente afirma serem suas. No ano passado, em 2022, a Rússia declarou unilateralmente que estava anexando as províncias ucranianas de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk ao seu território, além da Crimeia, que também declarou anexar em 2014. Desencadear esse nível de destruição econômica de longo prazo nessas regiões ao destruir aquela barragem, em troca de vantagens de curto prazo no campo de batalha, sugere que os russos não estão extremamente otimistas quanto ao seu futuro de longo prazo no controle desses territórios. E isso parece mais uma espécie de tática de terra arrasada. Se e quando a Rússia recuar de Kherson e Zaporizhia agora, eles deixarão para trás uma região com uma economia agrícola e industrial completamente sabotada. Será muito difícil e muito caro para os ucranianos reconstruírem. Semelhante à tática de Saddam em 1991, quando o exército iraquiano recuava do Kuwait ocupado e explodia as plataformas de petróleo do Kuwait ao longo do caminho. E ainda havia as potenciais consequências adicionais para a usina nuclear de Zaporizhia, mais ao norte, a maior usina nuclear de toda a Europa. A usina depende da água do reservatório de Nova Kakhovka para abastecer seu reservatório, que é usado para resfriar seus reatores nucleares e as barras de combustível nuclear usado. A maioria dos reatores da usina foi desligada em setembro de 2022, mas o problema restante é que as barras de combustível nuclear usado no local levam vários anos para realmente esfriar, e durante todo esse tempo elas precisam continuamente de um suprimento fresco de água fria para manter o resfriamento. Se a usina ficar sem água devido ao esvaziamento do reservatório de Nova Kakhovka, isso pode ser realmente uma má notícia. Mas, neste momento, a Agência Internacional de Energia Atômica, uma organização de vigilância da ONU com monitores presentes na usina, ainda afirma que não há uma emergência imediata com que se preocupar, pois a usina possui água de reserva suficiente para manter o resfriamento por pelo menos os próximos meses. Assim, é pouco provável que a usina nuclear de Zaporizhia se transforme em outro evento do tipo Chernobyl para a Ucrânia, pelo menos por enquanto, e espera-se que continue assim. De qualquer forma, a provável destruição intencional da barragem de Nova Kakhovka pela Rússia tem grandes chances de ser legalmente classificada como um grave crime de guerra. De acordo com os protocolos adicionais às Convenções de Genebra, adotados em 1977, os artigos 53 e 56 proíbem especificamente ataques militares a barragens, diques e usinas nucleares que possam causar grandes perdas entre a população civil. Curiosamente, a União Soviética assinou e ratificou esses protocolos atualizados das Convenções de Genebra, e depois a Rússia herdou legalmente esse status de ratificação quando surgiu da União Soviética em 1991. Mas então, em 2019, apenas 3 anos antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, Vladimir Putin assinou uma ordem executiva que revogou a ratificação russa dos protocolos adicionais de 1977, o que significa que, a partir de então, a Rússia discordava legalmente do consenso internacional de que ataques militares a barragens constituíam crimes de guerra.
Em última análise, os efeitos de longo prazo causados pela destruição da barragem de Nova Kakhovka se desenrolarão ao longo de muito tempo, e a maioria de suas consequências humanitárias, econômicas, militares e jurídicas só se revelará nos próximos meses e anos.